E o Flamengo encaminhou a contratação de um centroavante argentino, pelo menos é o que garantem no Rio de Janeiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Flamengo encaminhou a contratação de um centroavante que faz sucesso no campeonato argentino. Pelo menos é o que garante Gabriel Reis, setorista do Fla. Ele contou que esse nome foi descoberto pelo Centro de Inteligência do Flamengo, pelo pessoal de scout. Não trata-se de uma contratação de peso, de alguém que chegue com enorme valor, mas jogador com características do centroavante que o Flamengo busca desde a temporada passada para fazer sombra ao Pedro. Até por não haver um investimento tão alto, existe a possibilidade até de o Flamengo, além desse jogador, fechar com outro jogador, o outro atleta para essa posição de camisa 9, a partir da Copa do Mundo. Valores não foram revelados, o nome do atleta também não. O que se sabe é que o jogador tem feito boa campanha no campeonato argentino. Estou tentando descobrir, estou tentando conversar com fontes do Flamengo e também entender os destaques do campeonato argentino para essa função do 9, para tentar avançar nessa história e trazer para vocês. Beleza? Só para completar, contar ainda que o rubro-negro pretende investir até 300 milhões de reais com reforços na próxima janela, que reabre no Brasil em 20 de julho. Só para arrematar em relação ao Fla, o Wallace Ian não foi incluído na lista de relacionados para a partida contra o Independiente Medellín. E dá para dizer que essa ausência é um castigo pela atuação ruim do Wallace Ian nos minutos finais contra o Vasco e também por conta do seu comportamento no dia a dia. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Se você tiver alguma ideia de qual centroavante tem feito sucesso na Argentina, já usa o espaço para comentário. Quem sabe a partir da sua dica surge esse nome. Beleza? Vamos lá, vamos para as informações. Tudo começou no domingo, no treino do Santos, tá? Neymar estava lá. No Santos, esse treinamento teve com jogadores que não atuaram no sábado contra o Palmeiras. O Neymar não atuou. E ele estava lá treinando junto com os demais companheiros. Nesse treinamento, o Robinho Júnior, que é um jogador extremamente habilidoso, e só para quem não sabe, só para contextualizar, sim, ele é filho do Robinho, ex-jogador que atualmente está preso. O Robinho Júnior está treinando lá, ele é um jogador promessa das categorias de base do Santos. Inclusive, o próprio Neymar já deu entrevista dizendo que, entre aspas, é o padrinho do jogador e tal. E nesse treinamento, o Robinho Júnior, que é muito habilidoso, foi para cima do Neymar, deu um drible no Neymar, o Neymar não gostou, acabou se desentendendo com o garoto e, segundo informações que eu apurei, chegou a dar uma rasteira no garoto, uma banda, eu não sei como vocês chamam aí na cidade de vocês. E isso eu não vou considerar como uma agressão, mas tem gente considerando como agressão e aí vai da sua interpretação. Fato é que o Neymar reagiu de uma maneira totalmente patética, é assim que eu vou caracterizar, imprudente, seja lá qual for a palavra que você quiser utilizar, mas novamente Neymar protagonizando algo que a gente acha lamentável. Ele, como ídolo do Robinho Júnior, ele deveria parabenizar, pô, parabéns garoto, você me deu um drible, é isso aí, tá certo, mas não, ele agiu de uma maneira totalmente errada e é mais um episódio chamando a atenção de uma maneira negativa. E aí, depois desse episódio, a notícia repercutiu, está repercutindo até hoje, todos os canais e emissoras estão repercutindo isso. Muitos torcedores do Flamengo nas redes sociais falando: Flamengo tem que tentar o Robinho Júnior, Robinho Júnior é um bom jogador, tem que tentar, será que vai tentar? Eu, como jornalista, eu sou muito curioso, inclusive eu sempre falo isso quando eu dou palestras ou alguns estudantes de jornalismo me perguntam o que precisa ter para ser um bom jornalista. Não que eu me considere um bom jornalista, mas eu acho que todo jornalista tem que ser curioso. E eu, na minha curiosidade, fui apurar essa informação. E tem notícia, galera, envolvendo Flamengo e Robinho Júnior. Vamos lá. Primeiro, o Robinho Júnior, ele tem 18 anos, tem apenas 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele ainda tem muito jogo a disputar, caso não queira ir para um outro clube, ou seja, ele pode disputar até 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Acabou de renovar o seu contrato com o Santos. O novo vínculo vai até 2031, tá? Só para contextualizar toda a situação envolvendo
o Robinho Júnior com o Santos. Porque tem gente dizendo que o staff do Robinho está utilizando desse episódio para conseguir uma rescisão de contrato com o Santos. Eu acho, assim, que isso não faz o menor sentido. O que o staff do Robinho Júnior está querendo é a verdade. Porque muita gente está tirando a situação como mentira ou como se o Robinho Júnior tivesse se valorizando, enfim, se quisessem queimar o Neymar por conta desse episódio. Muito pelo contrário. Os representantes do Robinho Júnior pediram ao Santos as imagens do treinamento para poder provar o que de fato aconteceu. Porque estão tentando jogar a culpa para cima do Robinho Júnior. Então, Robinho Júnior tem contrato longo com o Santos. Robinho Júnior disputou apenas 2 jogos com o Santos. Robinho Júnior não é um jogador muito utilizado pelo Santos, muito pelo contrário, é pouco utilizado. E muita gente fala sobre isso, dizendo como se, é por isso que o staff do Robinho Júnior está pedindo uma rescisão de contrato, porque ele é pouco utilizado. Gente, eles acabaram de renovar. E aí foi apurar no Flamengo essa situação. O Robinho Júnior, sim, é um jogador que está na mira da diretoria do Flamengo. Me responderam só o seguinte: o Robinho é bom jogador e todo bom jogador interessa ao Flamengo. Se a gente vai tentar a contratação ou não é uma outra história. Procurei o principal representante do Robinho Júnior, que é o Marcelo Marchesi. E eu vou trazer aqui para vocês toda a conversa. Me apresentei a ele: olá, Marcelo. Perguntei a ele se ele é de fato o representante do Robinho Júnior. Ele disse que sim, foi muito educado, inclusive. E perguntei: verdade que você e o Flamengo estão conversando? E ele disse: não, isso foi quando o Felipe Luiz era o treinador do Flamengo. Eu perguntei: o Flamengo chegou a fazer proposta na época? Como foi a situação? Ele disse: Felipe queria, Boto queria, mas o BAP resolveu não fazer contratações nessa última janela. Ou seja, foi antes mesmo de o Robinho Júnior renovar o contrato com o Santos. E aí perguntei: e agora no Santos, como fica? Na verdade, essa parte jurídica está nas mãos dos advogados da família, mas acredito que não haverá a rescisão no caso que eu perguntei. E eu perguntei: tem alguma proposta de algum clube para ele? Aí o Marcelo respondeu: eu nem consegui ler todas as mensagens hoje, mas pelo menos 4 diretores de clubes entraram em contato. 3 clubes do Brasil, ele me disse. Então, assim, o Flamengo não fez proposta nesses últimos dias, digamos assim. O Flamengo já demonstrou interesse no Robinho Júnior nos tempos de Felipe Luiz. O Boto, que é o atual dirigente do Flamengo, também demonstrou interesse. Ele é um cara que entende de futebol. Inclusive, eu acho que isso é uma grande virtude de um dirigente, um diretor de futebol de qualquer clube. E o José Boto, ele tem essa virtude. É um cara que sabe debater sobre futebol e ele debate sobre futebol com o seu treinador. No caso, era o Felipe Luiz e agora é o Leonardo Jardim. O Flamengo vai tentar? Seria, digamos assim, leviano da minha parte eu dizer que sim e dizer que não. Não tem como eu cravar isso. É tentar prever o futuro. O que eu posso dizer para vocês lá no Flamengo me garantiram que é um jogador que eles gostam. O empresário do Robinho Júnior já disse que o Flamengo demonstrou interesse. E agora, se vai tentar ou não, uma outra história. Mas o Flamengo já tentou, ou melhor, já demonstrou interesse, mas na ocasião o BAP não quis avançar com esse interesse. Tanto é que o Felipe Luiz queria, como disse o Marcelo aqui, e o José Boto também queria. Eu espero que tente, porque o Robinho Júnior é um bom jogador. Jovem, 18 anos, potencial de revenda, potencial de crescimento ainda, tanto na parte física, também na parte técnica. Então é um jogador extremamente interessante. Não seria fácil, ele acabou de renovar o contrato dele. Agora, supondo que ele consiga essa rescisão, que se de fato os representantes dele tentarem essa rescisão, o que eu acho que não vão fazer, tentar essa rescisão de contrato. Eu só acho que eles estão buscando a verdade. Porque depois que a notícia saiu, e todos os jornalistas estão repercutindo, todos os programas, estão tentando fazer uma narrativa como se o Robinho Júnior fosse o culpado. Gente, não faz o menor sentido isso. Como é que você vai culpar o Robinho Júnior por ele ter dado um drible e ele ter, entre aspas, apanhado desse jogador, que no caso é o Neymar Júnior? Não faz o menor sentido. O menor sentido. Estão querendo culpar a vítima, na verdade. É basicamente uma pessoa que é assaltada às 10h30 da noite na rua, aí vai à delegacia, o delegado vira para essa pessoa, também, né?
10h30 da noite na rua, gente, assim, tudo bem que é mais perigoso andar 10h30 na rua, mas você não pode culpar a vítima nesse caso, é basicamente estão tentando fazer com o Robinho Júnior. Mas sobre o Flamengo e o Robinho Júnior, já teve interesse, nesse momento não tem nenhuma negociação, nenhuma tratativa. Espero ter ajudado vocês, porque me deu trabalho para fazer essa apuração. Agora partiu o SBT, tamo junto, galera, e fui!